Bom dia, meus amigos. Um bom sábado para todos. O evangelho de hoje, segundo o Espiritismo, é o capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. O item é a porta estreita. Entrem pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como é pequena a porta da vida, como o caminho que conduz a ela é estreito, e como há poucos que a encontram. São Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Alguém da multidão perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Vocês devem se esforçar para entrar pela porta estreita, pois eu asseguro que muitos tentarão entrar por ela e não conseguirão. E depois que o pai de família entrar e fechar a porta, vocês, tendo ficado do lado de fora, irão bater a porta dizendo: Senhor, abra a porta para nós. E ele responderá: Eu não sei de onde vocês são. Então começarão a dizer: Comemos e bebemos na sua presença, recebemos seus ensinamentos em nossas praças públicas. E ele responderá: Não sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça. Quando vierem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês ficarem excluídos, haverá choro e ranger de dentes. Virão do Oriente e do Ocidente, do Sul e do Norte, muitos os que terão lugar na festa do reino de Deus. Então aqueles que foram os últimos serão os primeiros, e os que foram os primeiros serão os últimos. São Lucas capítulo 13, versículo 23 a 30. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É a constatação do ensinamento moral. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena. E a Terra é um mundo de expiações, onde o mal ainda predomina. Quando a humanidade terrena evoluir moral e intelectualmente, transformará a Terra em um mundo de regeneração, e o caminho do bem será o mais frequentado. Esse ensinamento deve ser entendido no seu verdadeiro sentido, ou seja, de que a humanidade está sempre em evolução. Se o estado normal da humanidade fosse viver em um mundo de expiações, Deus estaria condenando voluntariamente à perdição a maior parte de suas criaturas, suposição esta que não pode ser admitida, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. A ideia de viver uma única existência faz o homem estar sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Se a alma nada fez de ruim antes dessa vida, por que a humanidade mereceria uma sorte tão triste no presente e no futuro, tendo que viver num mundo de expiações como a terra? Por que tantos entraves no caminho? Qual a necessidade de uma porta tão estreita, onde somente poucos conseguem transpor,
se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte. Com o ensinamento de que a alma já viveu várias existências e de que existem diversos mundos habitados, o horizonte do homem se alarga e a luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé. O presente e o futuro tornam-se consequência do passado. Só assim podemos compreender toda a grandeza, toda a verdade e toda a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo. Que assim seja. Meus amigos, nós só temos é que agradecer a Deus por mais um ensinamento. Pedir a Deus que nos ilumine, nos ampare, nos dê força, fé e resignação, que possamos enxergar a porta estreita, que possamos seguir os teus passos. Vamos agradecer a Deus pelo dom da vida, pela família, pelos amigos, pelo trabalho, pelo alimento do dia a dia. Vamos entregar nossas alegrias e tristezas, fazermos a nossa parte e que Deus esteja no controle de tudo. Eu desejo a todos um bom final de semana, que Jesus os abençoe.